Direto da central, próxima parada de notícias. No ar. Olá, boa noite. Novos repasses. BRT Rio recebe 15 milhões de reais em subsídios. Ganho de um lado, perda do outro. Ainda no Rio, consórcios e empresas de ônibus deixam de receber por não ligarem o ar-condicionado dos veículos. Em São Paulo, tarifa de ônibus de Santos sobe neste sábado. Capão Bonito vai na contramão e lança licitação para tarifa zero. Na capital, começam a surgir os primeiros ônibus elétricos de São Paulo, com encomendas beirando as 3.000 unidades neste ano. Começou mal. Viação Real já coleciona reclamações em Varginha, no sul mineiro. No Mato Grosso, PRF realiza a apreensão de ônibus clandestino em Sorriso. Ainda no Mato Grosso, fogo destrói ônibus na MT-010. Fogo também em Minas. Incêndio destrói 3 ônibus em Ipatinga. Fogo também destrói 2 ônibus no Rio Grande do Norte. Já no Mato Grosso do Sul, ônibus da DM Turo tomba em Batayporã. Na Bahia, ônibus da Novo Horizonte sai da pista em Rio de Contas. Vagas de emprego. Suzantur Rigras abre vagas para motoristas de ônibus em São Paulo. E ainda, bomba na Itapemirim. Suzantur pode não assumir as operações da empresa. Entenda tudo isso já já aqui no Ônibus TV, que já está no ar. Na última terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de um ônibus clandestino que transportava 12 passageiros, inclusive uma criança, em Sorriso, no Mato Grosso. O veículo havia saído de Sorriso e seguia para o Maranhão. O ônibus chamava a atenção pela aparência e pelas más condições de segurança. Além disso, o condutor, um homem de 38 anos, não possuía CNH e já havia sido autuado pela PRF outras vezes. O veículo, após a apreensão, retornou para Sorriso, onde os passageiros foram desembarcados na rodoviária do município e o condutor, autuado mais uma vez em diversos artigos do Código de Trânsito Brasileiro. O caso foi enviado ao Poder Judiciário. Bomba na Itapemirim. Notícia de última hora. A Suzantur pode não mais operar pela empresa. Vamos entender esse assunto? O juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da Primeira Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinou que a Suzantur informe que atende todas as exigências da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para começar a operar as linhas de ônibus rodoviárias interestaduais que eram autorizadas ao Grupo Itapemirim, em especial as da Caiçara, que faliram. Caso contrário, atenção nesse trecho, olha só. Segundo o juiz, a operação das linhas das empresas falidas por arrendamento poderá ser repassada a outra empresa. Ou seja, galera, resumindo para vocês, se a Suzantur não informar a ANTT que atende às exigências, a Suzano poderá ser jogada de lado e entrar uma outra empresa em seu lugar para a operação das linhas. No despacho, o magistrado ainda determinou que a ANTT relacione em 5 dias os pontos atendidos e relacione também os que ainda não foram cumpridos para o início das operações. O juiz também negou o pedido da Suzantur para que fosse aplicada a multa de R$390 mil à Sinarte e à Urbis, bem como o uso da força policial para desocupação de guichês de terminais rodoviários. Mas a decisão deixa claro que a Urbis deve entregar à Suzantur as chaves dos guichês em até 48 horas. Para a Sinarte, a determinação é que a concessionária, em 10 dias, esclareça eventuais impeditivos para a entrega dos guichês. Sobre a Socicam, que gerencia o terminal rodoviário do Tietê, o magistrado determinou que a concessionária, em 5 dias, se manifeste sobre as alegações da Suzantur e se há necessidade de reforma em guichês e salas VIPs. Essa decisão é de ontem, quinta-feira.
Ontem também, uma outra decisão favoreceu, assim, entre aspas, a Suzantur e suspendeu uma decisão que anulava os contratos de locação dos guichês que eram da Itapemirim e da Caiçara e que estavam sendo usados por outras empresas de ônibus. Esse caso se arrastava há vários meses. Sendo assim, a Sinarte, o Consórcio Prima, as administradoras locais do Terminal Rodoviário de Florianópolis e a NTRS de Salvador anularam os contratos com as empresas de ônibus. A decisão anterior, que foi suspensa, determinava que esses guichês fossem entregues para uso da Suzantur, que arrendou a Itapemirim e a Caiçara. A Sinarte e as outras administradoras alegaram no agravo de instrumento que conseguiu o efeito suspensivo da decisão anterior, onde os guichês estão atualmente ocupados por outras empresas, que foram alugando esses espaços na medida que eram devolvidos pelo Grupo Itapemirim, de forma voluntária, em razão da suspensão das linhas rodoviárias. As gerenciadoras desses terminais ainda alegaram que a Itapemirim e a Caiçara não estavam mais operando devido à situação financeira, bem como não estavam honrando o pagamento de aluguel dos espaços locados, o que poderia resultar, inclusive, em despejo. Também foi alegado nesse caso pelo Consórcio Prima, que gerencia o terminal rodoviário do Tietê, que a transferência dos guichês para outras viações foi feita pelo Grupo Itapemirim, inclusive antes da falência. Na data de decretação da falência, o Grupo Itapemirim estava apenas operando 4 guichês no Tietê, o que era compatível naquele momento com as operações. Os guichês 413, 440A, 440B e 441 estavam com a empresa. Como a empresa faliu, a massa falida do grupo não tinha mais poder sobre esses espaços comerciais. Sendo assim, o desembargador Marcelo Fortes Barbosa Filho concedeu efeito suspensivo pedido pelas administradoras de terminais, já que o despejo das atuais empresas causaria danos irreversíveis às gerenciadoras desses locais. Essa decisão é um favor feito à Suzantur, já que despejar as atuais empresas que operam nos antigos guichês da Itapemirim causaria danos não somente às gerenciadoras dos terminais, mas também na própria Suzantur. É uma decisão favorável a Suzano. A seguir no Ônibus TV, as notícias em manchete. 2 ônibus urbanos foram incendiados na última quarta-feira na zona leste de Natal, lá no Rio Grande do Norte. Os coletivos faziam as linhas 54 e 56 e estavam vazios no momento das ocorrências. De acordo com a Polícia Militar, os atos podem ter ocorrido em sinal de represália contra a morte de um homem com a PM, também na quarta, porém na parte da manhã. Funcionários do terminal onde os coletivos estavam controlaram as chamas. Agentes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, na região de Ipatinga, foram acionados na tarde de ontem, quinta-feira, após uma garagem pegar fogo com 4 ônibus. O local da ocorrência é a rua Dom Pedro II, no bairro Cidade Nobre, e chamou a atenção de moradores devido à intensa fumaça. Além dos ônibus, no local ainda havia um Fiat Doblô e mais 2 vans, que foram completamente destruídos pelo fogo. A corporação ainda conseguiu conter as chamas antes de as mesmas atingirem outros imóveis. As causas do incêndio devem ser investigadas em breve. Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus rodoviário deixou ao menos 7 pessoas feridas. Após a colisão, o ônibus pegou fogo. O fato ocorreu na altura do quilômetro 93 da MT-010, no município de Rosário Oeste, no Mato Grosso. Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados, porém o coletivo ficou totalmente destruído. O motociclista morreu no local. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Amparo, em Rosário Oeste, com queimaduras pelo corpo. Um ônibus da empresa DM Turismo tombou na manhã desta sexta-feira quando seguia pela MS 276, em Batayporã, no Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros informou que a rodovia faz a ligação entre os municípios de Amaurilândia e Batayporã e que o ônibus seguia com 13 passageiros, deixando uma pessoa ferida. O ônibus fazia a linha São Paulo-Dourados, quando por motivos ainda não informados, o condutor perdeu o controle e o ônibus tombou. Agentes da Polícia Militar Rodoviária foram acionados para a ocorrência.
O ônibus da aviação Novo Horizonte, prefixo 1035011, que faz a linha Bolinal-São Paulo, saiu da pista quando trafegava na Serra das Almas, no município de Rio de Contas, na manhã desta sexta-feira, na Bahia. A Polícia Militar do Estado, que atendeu a ocorrência, informa que o coletivo seguia com 20 passageiros a bordo, quando o motorista teria perdido os freios e atingiu algumas árvores, parando fora da rodovia. A corporação afirma que, apesar do susto, ninguém se feriu com gravidade, gerando apenas danos materiais. Essas foram as principais notícias em manchete de hoje. Em São Paulo, começaram a aparecer os primeiros ônibus elétricos que vão rodar pelo município através das empresas gerenciadas pela SP Trans. Até o momento, segundo o portal Diário do Transporte, 2.152 veículos elétricos já foram encomendados pelas empresas. Esses ônibus fazem parte daquela medida determinada pela prefeitura que obriga as empresas de ônibus a apenas comprarem veículos elétricos. Somente em 2023, a previsão é que 1.480 veículos já sejam entregues. Mas o número pode ser menor, já que a indústria teme ainda pela falta de semicondutores e insumos. Isso não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Esse total de cerca de 2,1 mil ônibus ainda é inferior à meta do prefeito Ricardo Nunes, de ter 2,6 mil ônibus elétricos rodando em São Paulo até 2024. Essas informações foram confirmadas pelo Superintendente de Engenharia Veicular e Mobilidade Especial da SP Trans, Simão Saura Neto, e apresentado ao Conselho Municipal de Trânsito e Transporte de São Paulo. Ainda na capital, como não é novidade para ninguém, pingou uma gotinha, alagou tudo. As chuvas prejudicaram a operação dos ônibus urbanos ontem, quinta-feira. Os alagamentos ocorreram na capital e na região metropolitana. Os pontos de inundações deixaram ruas praticamente intransitáveis em várias partes da cidade. As zonas sul e sudeste foram as mais atingidas pelas chuvas. Várias linhas da SP Trans e da IMTU chegaram a ficar interrompidas. Não só em São Paulo, no Rio, as chuvas dessa semana também prejudicaram a operação dos ônibus, com a água chegando quase na altura das janelas dos coletivos, em vários pontos do município. É difícil e parece que o finalzinho de fevereiro e o comecinho de março vai continuar desse jeito, chuvoso na metade sul do Brasil. Veja a seguir no Ônibus TV as vagas de emprego. Hoje temos oportunidades para a Susan Tour em São Paulo. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades para São Paulo. A Susan Tour Rigras, que opera o transporte urbano de São Carlos, está com vagas de emprego abertas para motoristas com contratação imediata. A empresa pede como requisitos CNHD ou E, experiência no ramo, curso de transporte coletivo e residir em São Carlos ou Ibaté. Interessados, enviar o currículo no e-mail, colocando a palavra motorista na aba assunto. Fale conosco @susantour.com.br. Repetindo, fale conosco @susantour.com.br. Também é possível entregar o currículo na garagem da empresa, na Avenida Doutor Heitor José Reale, número 200, no Distrito Industrial Miguel Abnel Dur, em São Carlos. Boa sorte a todos! No Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal informou por meio da Mob Rio, empresa que administra o BRT Rio, que foi feito o fornecimento de quase 15 milhões de reais ao sistema. Esse valor será pago em 2 parcelas e mantém o equilíbrio financeiro das operações, compensando a tarifa de remuneração, que é o preço real, e a tarifa pública, paga pela população. Ainda na capital, por não estarem ligando os equipamentos de ar-condicionado, as empresas de ônibus do Rio deixaram de receber como forma de subsídio 2,3 milhões de reais. Esse valor deixou de ser arrecadado nos últimos 15 dias. Ainda de acordo com a prefeitura, o não cumprimento da quilometragem percorrida determinada representou aproximadamente 70% dos descontos
descontos no subsídio. Já os veículos com ar-condicionado inoperantes resultaram na redução de R$ 835 mil no subsídio que as viações iriam receber, em consequência das 1,7 mil multas aplicadas pelas equipes de fiscalização. Os consórcios que tiveram mais descontos em ordem são o Internorte, o Transcarioca, Intersul e o Santa Cruz. Os consórcios em si deixaram de arrecadar 1,5 milhão pelo não funcionamento do equipamento. Está prevista para até o dia 31 de julho deste ano que todos os ônibus municipais do Rio tenham um sensor de temperatura nos veículos, que vai permitir à prefeitura fiscalizar à distância a climatização do veículo. Já em São Paulo, prepare o bolso. A partir de amanhã, Santos, no litoral do estado, passa a contar com um novo valor na tarifa dos ônibus urbanos. O preço vai subir dos atuais R$ 4,25 para R$ 5,25. Já o passe escolar e a tarifa dominical vão para R$ 2,90. As gratuidades para idosos e crianças com menos de 5 anos de idade continuam garantidas. No interior do estado, Capão Bonito vai na contramão e faz bonito, lançando uma licitação para pôr em prática a tarifa zero nos ônibus urbanos. O certame visa contratar uma empresa para operar e fazer a manutenção do serviço de transporte coletivo, mediante a disponibilização de ônibus. Em Minas Gerais, a aviação real mal começou e já coleciona reclamações em Varginha. A principal, claro, é a lotação, que não mudou nada da antiga empresa para a atual. Segundo o prefeito Verde Melo, a Real não cumpriu e não promoveu as melhorias exigidas no edital de licitação para o início das operações. Entre as melhorias não cumpridas estão a expansão de linhas, a acessibilidade, a apresentação da nova frota, a aquisição de tecnologia para bilhetagem eletrônica, instalação de novo sistema de validação da tarifa e o cumprimento do horário das viagens estipulados pelo Departamento de Trânsito, já que a frota completa da cidade não está em operação. A maioria dos ônibus usados são da antiga Autotrans, que operava no município até sexta-feira passada. O prefeito disse que para a surpresa da prefeitura, quase nenhum item novo do processo foi atendido. A Real, por sua vez, alegou falta de tempo hábil. Sendo assim, 30 dias foram concedidos para as adequações. Com tudo isso ocorrendo, a Prefeitura Municipal de Varginha determinou que a tarifa de ônibus do município volte para R$ 4,20. O valor havia sido elevado para R$ 5 quando a Real começou as operações. Muita gente, deve estar pensando que a Real é uma empresa nova e que está chegando agora no município. Mas, pelo contrário, ela faz parte do mesmo grupo que é dono da antiga empresa, a Autotrans. Por isso, pessoal de Varginha, não esperem muitas mudanças, tanto que a frota de ônibus ainda é a mesma. A Real tem uma tradição enorme aqui no Paraná, mas foi recentemente comprada pela Saritur. É difícil, gente, e olha, a Real aqui do Paraná é igual, e até pior. Fiquem tranquilos, é o padrão. Por hoje, colocamos um ponto final nesta edição do Ônibus TV. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Voltamos amanhã aqui no canal, às 7 da noite, no Jornal do Ônibus. Encerramos hoje com essas imagens inacreditáveis dos alagamentos em São Paulo, que resultaram na paralisação de várias linhas de ônibus. Olha só essas imagens, chocantes. Boa noite a todos e até amanhã.